Boa tarde. Você sabe quais os principais problemas que o empreendedor enfrenta quando cresce? Crescer é o sonho de todo empreendedor, mas parece uma mágica. O faturamento aumenta, mas o lucro diminui. O que acontece? É sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu convidei Márcio Ivalberg para falar sobre isso. Eu sou Paola Tucunduva e agora começa o programa Alma do Negócio. Olá, estamos ao vivo direto do estúdio da Just TV. E você que quer participar, basta colocar seu nome e mandar uma mensagem, comentário ou pergunta sobre o nosso tema. Hoje eu convidei Márcio Ivalberg, ele que é sócio da Blue Numbers Consultoria. Tem também o foco na área financeira. Graduado em Administração de Empresas, com MBA em Finanças pela USP e especialização em Direito Tributário pela FGV São Paulo. Ministra cursos e palestras de finanças no Brasil e no exterior. Já realizou treinamentos no Boticário, Johnson & Johnson e outras empresas. Foi palestrante no primeiro curso da Exame PME sobre melhores práticas de finanças para as pequenas e médias empresas. Ele é autor do livro Como Administrar Seu Consultório e Suas Finanças Pessoais, da editora Qualimark. Márcio, obrigada por estar aqui conosco, compartilhar toda a sua experiência e seu conhecimento. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Eu quero começar entendendo quais são os principais problemas que as empresas enfrentam quando elas crescem. Um dos principais problemas que elas enfrentam é a falta de capital. O empresário quer crescer, o sonho dele é se tornar maior, é ter um lucro maior com o seu negócio e aí se empolga. Acaba não montando um plano de negócios, acaba não montando um planejamento orçamentário, que seria só focado na parte financeira, ou planejamento orçamentário, e acaba então enfiando os pés pelas mãos. E aí, uma das coisas que eu percebo que é muito difícil de entender, como pode o meu faturamento aumenta e o meu dinheiro no caixa diminui. Por que que isso acontece? Quer dizer, por que falta capital de giro? Um dos relatórios básicos de finanças, e a gente quando entra para fazer um trabalho de consultoria, é analisar profundamente um demonstrativo de resultados. Então, um relatório que saem as receitas, de onde vem a receita, por exemplo, de lojas diferentes, de produtos vendidos diferentes, de serviços oferecidos diferentemente, e as despesas. Então, aquelas despesas que são variáveis, são diretas, então, para vender aquilo, eu gasto tanto de matéria-prima, ou eu gasto tanto de mão de obra. Então, a gente relaciona receitas, impostos, esse custo direto, ou variável, como a gente chama, as despesas fixas da empresa, até chegar na última linha, que é o resultado. Quando o empresário se empolga e vai crescendo, uma das coisas que ele faz é gastar mais com despesa fixa. Contratar mais gente, um assistente, mudar de escritório para um lugar mais confortável, melhor, troca mobília. Com isso ele vai encarecendo o negócio. E aí, consequentemente, diminuindo o seu lucro, o seu resultado. Isso. Então, essa parte de despesa fixa come a margem de contribuição, que é a sobra do que os produtos ou serviços dão para a empresa. Então, com essa margem de contribuição, ele vai pagar a despesa fixa. E aí, com isso, pagando, sobra ainda o resultado. Se ele gasta mais em despesa fixa, sobra menos de resultado. Okay. E um outro ponto que é importante também saber é que o recheio de cima, a despesa variável, os insumos aumentam de preço, começam a custar mais caro. Mão de obra tem dissídios anualmente. Então, aumenta-se sempre, anualmente, conta de água, luz, telefone, então tudo tem um aumento. E nem todo negócio consegue crescer nessa velocidade desse aumento dos custos. E um outro ponto que eu vejo, Márcio, muita empresa, principalmente quando começa a crescer, pega contratos maiores. E aí, na negociação dos contratos maiores, vem a história de que, como meu pedido é muito grande, você precisa me dar um desconto e ter uma redução no preço. Até que ponto o empresário pode dar um desconto no seu preço? Muito pequeno e médio empresário
acaba até precificando de uma maneira errada o seu produto ou o seu serviço. Então, na verdade, é trabalhoso, né? Mas também não é um bicho de 7 cabeças. A gente pega e tem que fazer assim, uma receita de bolo. Para produzir ou para vender aquilo que eu estou oferecendo, o que eu gasto? O que eu gasto de matéria-prima? Qual a alíquota de imposto que incide sobre aquilo? Tem comissão? Tem frete? Então, relacionar tudo, monta uma receita de bolo de tudo que eu gasto, né? Farinha, ovos, açúcar, e você chega num custo. Tendo esse custo, você coloca uma margem de lucro que você quer e oferece para o mercado. Okay. Né? Então, assim é que se precifica um produto. E isso é fundamental para o conhecimento. No momento de dar um desconto, eu tenho que conhecer qual é meu custo, qual é minha margem e ver até onde eu posso reduzir essa margem para dar esse desconto para o cliente. Exatamente. Né? Você sabe que muita gente entra, né, só baseado em preço de concorrente, porque não tem nem o cálculo de custo direito, mas nunca pensou que talvez o concorrente também não tenha isso. Né? Então, se o concorrente está oferecendo um preço errado e ele está na cola copiando isso, também está oferecendo errado. Sem contar que a realidade dele pode ser completamente diferente da sua. Você não sabe quanto ele paga de aluguel, não é? Como em que regime tributário ele está. Exatamente. Então, pode refletir uma realidade muito diferente. Exatamente. Isso que você colocou agora há pouco, Paula, é verdadeiro. Quer dizer, fecho grandes contratos, eu também sou massacrado no preço. Né? O grande comprador pressiona o preço para baixo e eu fico com medo de não vender, porque afinal de contas eu quero aquele faturamento. E é uma coisa errada de se pensar, eu não preciso ter aquele faturamento, eu quero ter o resultado, né? É isso que importa, o lucro que importa, não é ter faturamento, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Você sabe que eu falo muito no estabelecimento de metas. E eu vejo pela minha experiência que os empreendedores, quando conseguem estabelecer metas, estabelecem metas de faturamento. E não se preocupam com a margem, com a rentabilidade, com o lucro. E normalmente ele alcança o faturamento, mas o lucro às vezes é próximo de zero, quando não é prejuízo, né? E às vezes ele coloca meta de faturamento e não de lucro, né? E muitos produtos ou serviços que ele oferece têm margens diferentes. Né? Às vezes tem o mesmo preço, mas o custo diferente. Perfeito. Também pode acontecer isso. Você vai numa loja, por exemplo, o que você tem por R$30? Tem vários produtos que vendem, está tabelado em R$30. Mas o custo não é isso. Tem custo de 10, de 12, de 8. E às vezes o próprio empresário, não tendo esse valor, essa noção clara, ele não sabe onde ele está deixando de ganhar. Perfeito. Né? E até eu acho que seria interessante se a gente falasse um pouco. Algumas pessoas falam que muitas vezes, ao crescer, quanto mais você vende, mais rápido você pode estar chegando próximo a quebrar a empresa. Agora, antes de você explicar sobre isso, eu queria só falar que o Silvio Igor, que já mandou uma mensagem para nós, ele que é aí um dos nossos internautas número 1, acompanha o programa Alma do Negócio desde o início. Silvio, obrigado pela sua mensagem, mandando boa tarde para nós. E eu faço um convite para você, Silvio. Eu gostaria de convidá-lo a vir um dia ao vivo aqui no estúdio para a gente conversar um pouco como o programa Alma do Negócio tem contribuído com o seu sucesso. Então, entre em contato conosco. O e-mail é contato@almadonegócio.tv. E você que quer assistir todos os programas anteriores, visite o nosso blog, almadonegócio.tv. Então, Márcio, por que as pessoas falam que, às vezes, quanto mais eu vendo, mais próximo eu estou de quebrar a minha empresa? Quando a gente fala de finanças, existe um tripé que são os prazos, né? Prazo de estoque, prazo de recebimento e prazo de pagamento. Então, uma empresa, quando ela está crescendo, ela acaba tendo, vamos dizer, se a gente está falando de um comércio ou uma indústria, ela acaba comprando mais matéria-prima, né? Compra mais insumos, mais matéria-prima, já investe em maquinário, isso imaginando um crescimento. Mas até que ela tenha o faturamento, né, dessa primeira venda, ela já teve que pagar fornecedor muitas vezes, já teve que pagar a parcela da máquina muitas vezes, já teve que pagar contratação de funcionários na maioria das vezes. Né? Então, ela acaba tendo que ter uma necessidade de um capital de giro, né, ou dela, ou buscar em banco, investidores, para suportar esse desencaixe financeiro. Então, o prazo de pagamento dela, às vezes, é muito justo, ela tem que pagar fornecedor, se não à vista, com prazo muito estreito. Às vezes, para conseguir entrar no mercado ou aumentar faturamento, ela estica o prazo de recebimento.
Que ainda prejudica o fluxo de caixa, né? É outro polo. E um que está do lado desse prazo de recebimento é o prazo de estoque. Então, quanto maior prazo que ela fica mantendo aquele produto dela estocado, pior. Ela já pagou o fornecedor, ainda continua estocado, ela nem vendeu ainda para começar a receber, vai receber só lá na frente. Perfeito. Então, esses 3 pontos, né? O recebimento, na verdade, ele ajuda a precisar menos de capital de giro, mas o prazo de estoque e o prazo de recebimento remam contra a empresa. Muitas empresas até estão vendendo com lucro, só que o lucro fica parado na prateleira, no estoque, né? E aí na hora que você vai vender, você pega a loja que tem a questão da moda, da estação. O lucro dela, na hora que ela tem que vender o lucro, tem que dar um desconto porque entrou em liquidação e o quanto isso compromete o resultado, né? Existem assim, falando de prateleira, né? O lucro está na prateleira, mas existem 2 relatórios básicos que o empresário tem que ter na mão, né? Eu vou dizer depois de mais alguns, mas os 2 básicos são o demonstrativo de resultados, receitas e despesas, né? A gente faz em geral por competência, existe por caixa, né? Entradas e saídas, recebimentos e pagamentos, ou por competência, né? Aquilo que eu faturei, posso ter recebido ou não, aquilo que eu devo pagar, posso ter pago ou não, né? Impostos, por exemplo, salários, posso ter pago ou não, mas está ali no meu demonstrativo, gerando um resultado. E o outro relatório é um balanço, ou um balancete. Em geral, o contador faz isso, né, para a empresa. Mas por que estou dizendo isso? Porque às vezes a empresa está crescendo, ela ainda não está conseguindo gerar resultado, mas ela está com um estoque muito alto. Por exemplo, uma loja, um supermercado, né, uma distribuidora. Eu falo, puxa vida, estou crescendo, mas cadê o resultado? Cadê o dinheiro, né, que estaria aparecendo no meu demonstrativo e eu não vejo no meu banco, né, no meu bolso? E, na verdade, esse dinheiro está, às vezes, em estoque. Então, assim, calma, você vai vender, uma hora vai vender. Mas está aumentando o estoque, aumentando o patrimônio da empresa. E aí, vamos dizer, uma coisa que eu queria entender é qual é a importância do plano de negócio e se ele pode ajudar nesses momentos. O plano de negócio, na verdade, ele ajuda em todos os momentos, né? Eu diria que o principal momento de você montar um plano de negócios é antes de abrir sua empresa. Perfeito. Isso seria o ideal. Eu diria que a minoria dos nossos clientes aparecem nesse momento, né? A maioria já aparece, e não por problemas sérios financeiros, mas às vezes querendo se reestruturar, né? Redesenhar os seus processos e entender a necessidade de capital de giro, enfim. E é possível fazer um plano de negócio depois que a empresa já está funcionando? Também sim, mas eu diria assim, o ideal seria antes de começar, mas também já funcionando sim. Na verdade, ela vai desenhar todo o cenário, todo o panorama da empresa, quem são os fornecedores, mercado, que participação de mercado eu tenho, isso falando da área comercial, né? Potencial de vendas, pensando na parte de investimentos, se tem que investir, quanto vai investir em máquinas, em TI, etc. E em pessoal, quer dizer, ela tem que fatiar a empresa em TI, né? Tecnologia, investimentos, maquinários, em comercial, em pessoal, em marketing, em finanças. Na verdade, montar um plano global, né? Ter ideia dos pontos fortes e fracos dela, oportunidades que ela tem, que são externas, né? Ao mercado, ameaças de concorrente, de moeda, de câmbio. Enfim, ela tem que ter esse panorama. Com isso, com certeza, aumentar a chance de sucesso e de resultados positivos. Sem né? dúvida. Eu até selecionei um rápido vídeo de um depoimento de uma pessoa falando da importância sobre o plano de negócio. Então, agora eu vou te convidar a nos acompanhar esse rápido vídeo e nós já voltamos para falar um pouco mais sobre plano de negócio e como solucionar esses desafios do crescimento. A partir do plano de negócio. E consegue montar ele de início ao fim, pode ter certeza que esse negócio tem chance de dar certo. Se você para no meio, desiste, porque já presume-se que se você não conseguiu nem preencher um plano de negócio, é que não tem futuro esse negócio, né? Antes de abrir qualquer negócio, você tem que fazer pesquisa, é fundamental para o negócio. A gente tem os dados do Sebrae, que quase que 80% das empresas fecham em menos de 2 anos, né? Então, por quê? Por falta de planejamento, por falta de um plano de negócio bem feito, por falta de pesquisa, tá? Você tem, por exemplo, dinheiro. Eu recebi um dinheiro e eu quero investir. Mas se eu não for estudar, se eu não for me aperfeiçoar naquilo que eu quero colocar, não adianta só eu ter dinheiro. E outra coisa fundamental para que um negócio tenha êxito, vocação para o negócio, tá? Porque eu poderia, de repente, por exemplo, eu não seria uma comerciante ou uma empresária
de roupa, de vestuário. Eu não sei trabalhar com esse mercado, tá? Então eu não poderia jamais trabalhar com isso. Então eu fui procurar aquilo aliado ao meu conhecimento universitário, com o que eu poderia aplicar com aquele conhecimento que eu tive lá atrás. Porque a experiência que eu tive é o que está me dando a ganja para hoje, para tocar o meu negócio hoje, né? Porque sem conhecimento, sem o gosto pela coisa, a gente não tem sucesso. Pode ter o dinheiro que for. Ok, de volta aqui, direto ao vivo do estúdio da Just TV. Márcio está respondendo todas as suas dúvidas sobre os desafios do crescimento. Temos várias participações e perguntas aqui. Você quer mandar seu comentário ou sua pergunta? Basta colocar aí embaixo da sua tela nome, mande sua mensagem que vamos receber e ele ainda responde ao vivo durante o programa. Então, Márcio, achei interessante o depoimento dela, que mostra, ao fazer o plano de negócio, te leva a refletir, inclusive, sobre as suas habilidades para tocar aquele negócio, né? Então ele é rico por isso. Eu achei legal, na verdade, assim, a gente estava comentando que um plano de negócios é importante fazer muitas vezes antes de abrir o negócio, mas acho que é importante colocar também que um plano de negócios ele é importante, ele é útil quando você quer expandir o seu negócio, né? Quer ampliar, quer diversificar, aí sim também tem um papel muito importante o plano de negócio. Porque eu acho que uma das grandes perguntas no momento de crescimento é: quanto eu preciso para crescer? Vou precisar comprar máquinas? Quantos funcionários eu vou ter que contratar? E algumas vezes contratar um gerente comercial antes de ter uma série de clientes que vão ajudar a pagar o salário dele, né? Então isso tudo você consegue mensurar através do plano de negócio, não é isso? Isso, através do plano de negócio e a tradução, né? O ponto final do plano de negócio é traduzir todas essas informações em números, né? Então eu digo assim, a parte financeira das empresas não é a mais importante, lógico que não, o vender talvez seja mais importante, o atender clientes é o mais importante ainda. Agora, o financeiro, ele te dá transparência nos números, quer dizer, você não pode empurrar um gerente comercial, contratar um gerente, um diretor comercial ou um simples vendedor para ir atrás de cliente, se você não sabe exatamente por quanto você vai vender, ou que quantidades você tem que vender, quanto de comissão você vai pagar, que impostos você paga. Essas informações são todas muito necessárias para te dar, né, subsídio para você ser maior, ser um bom empresário. Com certeza. E isso eu acho muito interessante, né? A finanças é o termômetro do seu negócio, até para você saber aonde canalizar a sua energia, aonde sai mais resultado e aonde eventualmente você está tendo prejuízo. É isso mesmo. Nós já temos aqui muitas pessoas participando. A Rose manda uma mensagem que está gostando muito do programa e dizendo que você é muito jovem e já tem aí um cargo tão importante. Obrigado, parabéns. Rose, obrigado. A Adriana Sá, que manda uma mensagem que está nos assistindo lá da Bahia e parabenizando pelo programa. E uma coisa que eu acho importante, como a Rose comentou, a revista Exame PME, onde muitas das pessoas que me acompanham sabem que eu sou fã dessa revista, essa revista onde o Márcio contribui e inclusive fez parte do curso. Na edição deste mês, ela traz uma visão de todas as regiões do país, região sul, sudeste, norte, nordeste e centro-oeste, fazendo com isso, trazendo muitas informações que vão ajudar você a tocar o seu negócio. Quais são as vocações e os principais negócios que existem. Então você está querendo expandir o seu negócio e tem algum tipo de produto ou serviço para a área agrícola. Aqui você vai encontrar as principais regiões que tem economia voltada para agricultura, para petróleo e para todas essas áreas, infraestrutura de cada região, qual estado está crescendo mais e tem uma economia mais forte. Então eu diria que esta edição deste mês da revista Exame PME é uma bíblia para todo empreendedor. Você precisa comprar e conhecer melhor a sua região. E aí, Márcio, o Thales de Campo Grande, ele pergunta o que você acha do Brasil em relação a... Ele vai enfrentar alguma crise ou ele realmente é uma grande potência atualmente? No passado a gente já enfrentou diversas crises, né? Então eu diria que o brasileiro
não se assusta mais tanto assim com moeda com troca de moeda, com troca de governo, com crises financeiras. A gente já enfrentou crise na Ásia, crise na Rússia, crise nos Estados Unidos, agora recentemente com a Europa. É difícil falar se o Brasil vai entrar ou não em crise. O motivo do mundo ter entrado em crise, os Estados Unidos inicialmente ter iniciado uma crise em 2009 e que arrastou muita gente junto, é que o país investia, boa parte do PIB, sei lá, cerca de 60% do PIB, estava em investimentos, por exemplo, de mercado imobiliário. E o Brasil, o número é completamente diferente. A gente fala de PAC, fala de investimentos, o nosso número é completamente diferente e muito inferior. Então, a gente, nessa época que os Estados Unidos estavam com 60% do PIB em investimentos como esse, imobiliário, a gente aqui chegava a 2%, 3%. Então, assim, para a gente falar que vai entrar numa crise igual, não, porque a gente não investe tanto quanto, não dá crédito de tão longo prazo quanto. Então, acredito que não nessas proporções. Segundo, o momento do Brasil é muito bom, sim. O Brasil hoje tem recurso suficiente para cobrir dívida externa, inclusive, Nós batemos recordes de arrecadação, não sei se é bom ou não, mas batemos recorde de arrecadação de impostos. Para o governo é uma delícia, para o empresário nem tanto, Agora, e o Brasil é, sim, uma das bolas da vez. Okay. Existe muita empresa estrangeira vindo para o Brasil. Investir no Brasil. Muito, muito mesmo. Eu que conheço bastante o segmento de lavanderia, eu atualmente sou presidente da Associação Nacional das Lavanderias, nós temos recebido constantemente empresas da Europa, dos Estados Unidos e da China, se aproximando do mercado brasileiro e querendo vender para o nosso mercado. Então, isso realmente é um potencial. Acho que querendo vender e querendo comprar empresas brasileiras. E querendo comprar, muitas vezes, é a melhor forma, Exatamente. Com certeza. Você falou de um ponto que eu acho que é muito importante, a questão dos impostos. Você que tem uma especialização nessa área tributária, queria que você falasse um pouquinho. É possível encontrar formas, vamos dizer, o famoso planejamento tributário, é possível encontrar formas corretas, legais de pagar menos impostos? Existe muitas maneiras. E infelizmente é pouco divulgado e o empresário mal conhece, Eu diria que assim, o primeiro ponto, muito pouca gente se reúne com o seu contador, Muito pouca gente. Segundo ponto, muito empresário espera que o seu contador, ainda que se encontre muito pouco, que o contador diga qual a melhor opção tributária, E nós temos 3 no Brasil. Nós trabalhamos com Simples Nacional, como é conhecido, lucro presumido e o lucro real. Então, assim, cada empresa tem a opção, pode escolher qual desses regimes é o mais vantajoso. O governo deixa isso. Agora, o nosso contador, ele pode dizer com base num histórico. Mas é nossa obrigação, enquanto empresário, montar um planejamento orçamentário de como vai ser 2011. Como vai ser o meu 2011 em receitas, em despesas. E o meu resultado? Qual o impacto nos diferentes formas tributárias? Isso. Aí sim, dando esse planejamento para o contador, ele ajuda a calcular. Ou o advogado tributarista, enfim, empresas de consultorias podem ajudar, mas eu acho que assim, a primeira lição de casa é do empresário de saber o que vai acontecer, o que tem de perspectiva. Que ele vai acertar, ele não vai, mas o que tem de perspectiva para 2011? E eu acho que você falou um ponto fundamental, e, Márcio, eu falo muito a questão da escolha do contador e o que esperar e o que cobrar desse contador, que eu vejo que isso é uma coisa que muito empreendedor tem um certo medo, muitas vezes ele não sabe como avaliar o trabalho de um bom contador. Você tem alguma dica do o que a pessoa pode fazer ao escolher um contador? Na verdade, assim, ele tem que confiar, então tem que ir atrás de indicações de contadores, de histórias de contabilidade, porque já é um grande passo. E você sabe que eu acho essa questão da indicação, eu diria para você, pegue uma lista de clientes, pegue o telefone e não tenha vergonha, ligue pessoalmente, procure falar com o dono, porque outro dia eu estava participando de uma mesa redonda no Sebrae e um empresário que deu um depoimento dizendo que o contador recolhia o cheque para pagar os impostos e não pagava os impostos. Isso ao longo de 5 anos, a empresa foi cobrada de toda essa dívida, foi um valor muito alto que ela teve que pagar. E até aí não tem mais o que fazer, pode ir atrás, move ação contra o contador, mas até conseguir receber esse dinheiro de volta pode levar muito tempo, se não for até impossível. A gente conhece alguns escritórios muito bons de contabilidade, muito bons,
E a gente se depara aí nos nossos clientes com escritórios muito ruins, né? Com contabilidades catastróficas e às vezes emitem DARFs de impostos, né? Que é a guia de recolhimento de imposto, e às vezes a menor, o que vai dar problema lá na frente, e às vezes a maior. Então o cliente está pagando, a empresa está pagando mais imposto do que deve. Isso é terrível. E uma das coisas que eu vejo em relação à questão da contabilidade é que às vezes ele escolhe pelo preço. Eu vou contratar o contador mais barato. Só que você não se deu conta de que tipo de contabilidade esse contador vai fazer. Ele vai te colocar no simples e talvez porque contabilmente para o contador é menos trabalho estar no simples. Aí ele te cobra menos, só que você pode estar pagando mais imposto, dependendo da sua atividade. Eu ia entrar nisso, né, nesse detalhe. O barato sai muitas vezes caro e caríssimo. Então, querer pagar menos, porque meu contador eu só pago R$500. Esse é o tipo de serviço que você vai receber também. Não é? Pode ter erros contábeis que lá na frente vão te levar a multas altíssimas. Não, certamente quem vai te atender não é o próprio contador, porque ele não vai atender por esse valor. Ele vai botar um assistente e que muitas vezes vai fazer besteira. Agora, a contabilidade é coisa séria e trabalho de quem conhece profundamente o segmento, né? A gente, para você ter uma ideia, a gente entrou uma vez para fazer uma auditoria numa construtora e a gente se deparou com o imposto sendo tributado, um certo imposto, 32%. Nossa! E aí a gente, nesse trabalho, a gente indicou, puxa vida, mas se você colocasse não só serviços, mas que também você oferece gesso, parafuso e madeira, essa tributação poderia cair para 8%. E aí a pessoa quase caiu para trás, porque o faturamento era de milhões todo ano, há anos. Mas assim, existem coisas legais, né, que podem ser feitas, mas desde que o contador esteja atualizado. Né? Com certeza. A Carol está mandando uma mensagem aqui que está gostando do programa e pergunta se ele existe há muito tempo. O programa Alma do Negócio, em setembro do ano passado, fez 1 ano. Nós então já estamos aí agora em 2011, na nossa segunda temporada. São mais de 60 programas de temas diversos ligados à gestão de negócio e empreendedorismo. Se você quiser conhecer, Carol, visite o nosso site www.almadonegócio.tv. Lá, você clica em vídeos, você pode assistir todos os programas que nós já tivemos até hoje. Fico feliz em saber que você nos encontrou e a sua participação faz o programa ainda melhor. E, Márcio, a Maria está dizendo que é a primeira vez que ela participa do programa, então ela está aí mandando uma mensagem e parabenizando pelo tema e pelo seu conhecimento. Obrigado, Maria. E aí agora uma coisa, nós falamos nós estamos na internet, então falamos muitas vezes para quem tem uma loja virtual, um e-commerce, né, que pode vender de computador, vinho, sapato, hoje em dia já se vende praticamente tudo na internet. Essas empresas também sofrem no crescimento? Mesma coisa. É a mesma coisa, porque dependendo de como ela trabalha, na verdade ela tem um escritório, ela tem um back-office, então ela tem gente atendendo telefone, ela tem gente fazendo cobrança, ela tem gente desenvolvendo o site, ela tem custos, a mesma coisa, né? E aí se ela trabalha com e-commerce e ela também tem um estoque, tem custo de estoque, custo da mercadoria. Se ela trabalha com estoque, de qualquer maneira ela recebe provavelmente só uma participação, uma comissão pela venda que ela está fazendo. Mas é o mesmo negócio. Eu brinco sempre que finanças é finanças em qualquer canto. Administrando uma padaria, como a gente viu no caso, um restaurante, administrando uma agência de publicidade, que a gente tem diversas, administrando uma loja virtual ou física, né? Uma clínica médica, finanças é igual para todo mundo. E aí, vamos dizer, uma das coisas que nós falamos no início do programa é a importância do capital de giro. Agora, nós não entramos no detalhe, como calcular esse capital de giro? Quer dizer, você tem alguma dica? É claro que eu sei que isso é uma conta técnica e detalhada, mas você tem uma dica para dar uma noção para o empreendedor saber qual é o tamanho? Eu preciso de 5 mil, de 1.000 ou de 50 mil de capital de giro? Assim, a gente não vai entrar em detalhes técnicos, existem fórmulas diversas, né? A gente pode deixar depois no blog, tem na internet, à vontade, mas não vamos ficar presos ao detalhe de fórmula, mas eu diria que assim, um ponto-chave é o empresário montar um fluxo de caixa. Né? Monta um fluxo de caixa e tenta esticar o máximo de tempo possível, o maior prazo possível. Lógico que a gente sabe que coisas que vão acontecer daqui a uma semana, está tudo no fluxo de caixa. Né? O que vai acontecer daqui a um mês, 95% está já no fluxo de caixa. Daqui a 6 meses,
Eu não sei, né, que projetos eu vou vender daqui a 1, 2 meses que vai impactar meu fluxo de caixa. Eu não sei que projetos eu já vou estar entregando que vão impactar. Então, quanto maior o prazo também, menos certeza. Mas não importa. Monta, então como lição, montar um fluxo de caixa mês a mês. De repente, se precisar separar quinzenalmente, eu acho que é importante para saber se vai estourar a conta e quando vai estourar a conta. Ou se vai sobrar quanto de dinheiro, porque eu vou poder aplicar, né, o outro lado da moeda. Mas acho que essa é a forma básica de saber se eu vou precisar de recurso ou não. E para mim, acho que você falou agora a questão de fluxo de caixa. Eu acho que é um ponto fundamental e o surpreendente é que poucos empreendedores têm o seu fluxo de caixa. Eu faço uma analogia para você que está nos assistindo. Imagine você pegar uma estrada, você possa colocar um carro a 200 km por hora. Você vai fazer uma viagem, uma estrada boa, um carro bom, andar a 200 km por hora. Agora imagine que este carro está com o seu retrovisor tampado, não vê nada à sua frente. Você entraria nesse carro? Provavelmente não. Mas você está dirigindo a sua empresa, quanto maior o crescimento, maior a velocidade, e se você não tem fluxo de caixa, você não está enxergando nada para frente. Então, por que no carro você não entraria e na sua empresa todo dia você entra? Né? Isso aí. Só para deixar assim um conceito de fluxo de caixa, que é difícil esse nome, fluxo de caixa. O que é exatamente o fluxo de caixa? Se a gente pegar o nosso extrato bancário, onde vem dia a dia, entradas, saídas e o saldo do dia a dia, né? O nosso extrato de banco. Mas é passado. O que a gente recebe já aconteceu, né? O mês anterior. É pegar exatamente isso e projetar dia a dia para frente. Para 1, 2, 3 meses para frente, 6 meses para frente. Isso é o fluxo de caixa. E até eu errei quando eu falei retrovisor, porque retrovisor é o espelho que olha para trás. Na verdade, é olhar o que já foi, qual é o saldo do banco. Mas é o seu para-brisa que está tampado e aí você não está vendo para frente, né? Esse que é o fluxo de caixa. Exatamente. E muita empresa, é engraçado que a gente vê muito comércio que acabou de passar o Natal, muito empresário fala para a gente, no Natal, assim, eu sou milionário. Mas aí chega janeiro, fevereiro, eu sou pobre de novo. Né? Porque não tem essa noção de fluxo de caixa. Então recebe muito no Natal, quando chega em janeiro tem que pagar a comissão dos vendedores, tem que pagar os impostos que são mais altos, as mercadorias que você comprou para vender no Natal. Exato. Então assim, o dinheiro sai. Mas se você tem um fluxo de caixa bem transparente, você está com o pé no chão. Maravilha. O nosso tempo passa muito rápido, mas eu acredito que conseguimos cobrir aí os principais problemas e o que você precisa fazer para solucioná-los, né? Márcio, eu tenho minhas 2 últimas perguntas que eu faço para todo o meu entrevistado, que eu gostaria de saber de você. O que é empreender? E aí, se puder falar olhando lá para a câmera. Empreender para mim, como a gente viu, né, na entrevista, e foram boas palavras, o empreender é ter vocação, empreender é ser tecnicamente preparado, o empreender é pesquisar, né, antes de sair fazendo, e não simplesmente de qualquer jeito. Eu acho que assim, o empreender é aproveitar boas oportunidades também, e é gostar muito do que faz, fazer bem feito. Maravilha. E aí, para fechar essa entrevista de hoje, qual é a alma do seu negócio, a alma da Blue Numbers? A Blue Numbers é uma empresa, né, de consultoria empresarial especializada em pequena e média empresa. Então, o forte dela é finanças e recursos humanos. E a alma do negócio, do nosso negócio, é ter bons profissionais, né, bons conhecedores, tecnicamente perfeitos, o máximo que a gente pode, atualizados, né, para a gente poder chegar no mercado e oferecer o serviço, e gostar, e a gente gosta muito do que faz, né, ter brilho no olho. Maravilha, nossa, com certeza contribuiu muito para os nossos internautas, eu quero agradecer muito e espero que a gente possa ter outras oportunidades de aprofundar mais essa questão da gestão financeira, que é um grande desafio. E eu que agradeço, foi um grande prazer. Obrigado. Imagina. O nosso programa hoje está encerrando por aqui. Lembrando que nós temos um quadro especial, Agenda, para divulgar os seus eventos, cursos e palestras. Basta mandar um e-mail para contato@almadonegócio.tv que nós vamos divulgar aqui no programa.
Hoje está acontecendo lá em Salvador o bate-papo e-commerce da Lígia Dutra. Então hoje às 18h30, você quer informação? Ainda dá tempo de você correr para lá. Entre no site batepapoecommerce.com.br e você vai encontrar as informações e o endereço para participar. É gratuito e vale a pena, troca de ideias maravilhosas. E hoje o palestrante é o Anselmo da Wine.com.br. E Anselmo, que já foi um dos entrevistados do programa Alma do Negócio. Você perdeu essa entrevista? Entra lá no nosso blog almadonegócio.tv e assiste a entrevista do Anselmo falando sobre um e-commerce. Vale a pena. E eu passo para os meus agradecimentos finais, um agradecimento muito grande a Lia Cabeleireiros, o cabeleireiro que fica lá em Pinheiros, onde a Lia te atende com muita atenção e carinho, a Nani capricha na minha maquiagem e a Celi na minha unha, para estar aqui cada vez melhor para vocês. Você está em São Paulo? Elas estão ali em Pinheiros, vale uma visita. Muito obrigada. Na semana que vem, o nosso tema do programa será liderança, como trazer grandes resultados com um Tejon, um grande consultor, conhece muito desse assunto. Vai ser mais uma entrevista que você não pode perder. Eu agradeço muito e te espero ao vivo na quinta-feira da semana que vem às 4 da tarde. Obrigada e uma boa tarde.